fazer esse vídeo aqui, né, para gravar aqui algumas resoluções de exercícios sobre dilatação térmica dos sólidos, né, que é o assunto que a gente está estudando atualmente. Alguns desses exercícios nós já resolvemos em sala de aula, então eu vou aproveitar para fazer uma revisão e pode ser que tenha alguns outros exercícios que a gente ainda não fez em sala de aula. Tá? Então, vamos começar aqui pela primeira questão, que diz o seguinte, ó, uma barra de ferro tem a 0 graus Celsius um comprimento igual a 100 centímetros. Ok? Então, aqui, ó, 0 graus Celsius, né? Essa barra tem um comprimento de 100 centímetros. Então, evidentemente que 0 graus Celsius é a temperatura inicial dessa barra e 100 centímetros é o comprimento inicial dessa barra de ferro. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, determine quando a barra for aquecida até 100 graus Celsius, né? Duas coisas que ele quer saber aqui. Letra A variação de comprimento sofrida pela barra e na letra B o comprimento final da barra. Então vamos pegar aqui os dados que nós temos. Então nós temos aqui, ó, 0 graus Celsius, a temperatura inicial. Tá? Então vamos colocar aqui a letra A. Nós temos a temperatura inicial, né, o P está zero, então a temperatura inicial é de 0 graus Celsius. E nós temos também o comprimento inicial dessa barra, que é de 100 centímetros. Então, L0, o comprimento inicial da barra, de 100,00 centímetros. Bom, aqui ele deu o coeficiente de dilatação linear do ferro. Né? Então, essa barra de ferro, a gente representa o coeficiente de dilatação linear pela letra grega alfa. Né? Então, nós temos aqui de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, que é a unidade do coeficiente de dilatação linear. Bom, essa barra ela foi aquecida até uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, se 0 é a temperatura inicial, 100 graus Celsius é a temperatura final. Então, θ, temperatura final de 100 graus Celsius. Então, observe que essa barra ela foi aquecida aqui de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, evidentemente que ao sofrer esse aquecimento, essa barra ela vai sofrer uma dilatação, ou seja, ela vai ter uma variação no comprimento. Tá? Essa variação no comprimento é o que ele quer saber na letra A. Então, qual é o valor de ΔL, que representa a variação no comprimento, ou a dilatação linear, né, para esse aquecimento de 0 até 100 graus Celsius. Bom, então nós temos a equação da dilatação linear, que diz o seguinte, né? ΔL é igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então, nesse caso, nós vamos substituir esses dados aqui. Ó. Então, L0 é igual a 100, né? 100 centímetros. Então, 100. Aqui eu posso até não colocar esse vírgula 00, coloco apenas o 100. O coeficiente, 1,2 vezes 10 a menos 5, que é o coeficiente de dilatação linear, que é a variação no comprimento, né? E a variação de temperatura, eu posso calcular ela separadamente, ou então eu posso já colocar aqui o resultado entre parênteses. Lembrando que a variação de temperatura, vou colocar aqui acima, é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Então, no caso aqui, a temperatura final é de 100 graus Celsius, então 100 menos a temperatura inicial, que é 0 graus Celsius. Então, observe que aqui eu não estou colocando a unidade de medida, porque eu sei que a unidade da dilatação ou variação no comprimento é a mesma unidade do comprimento inicial. Então, observe que o comprimento inicial está em centímetros, então a dilatação também vai ser em centímetros. Então, eu tenho que ΔL, que é a dilatação linear, vai ser igual a 100 vezes 1,2, 1,2 vezes 10 a menos 5, e 100 menos 0 é igual a 100. Bom, nesse caso aqui, né, como eu expliquei em sala de aula, o que a gente vai fazer? A gente sempre coloca, vamos sempre fazer essa multiplicação aqui dos números primeiro e a parte de potência de 10 a gente deixa para o final. Então, 100 vezes 1,2, isso aqui é igual a 120
vezes 10 a menos 5, a potência de 10 a gente repete, vezes 100, né? Então, vezes 100. Ou seja, ΔL vai ser igual. Bom, nesse caso aqui, eu vou pegar esse 120 e vou multiplicar por 100. Ok? Então, vamos fazer isso. Tá? 120 vezes 100. Então, multiplicando 120 por 100, nós vamos obter 12.000. Tem 120, acrescenta mais 2 zeros, que é 100, vai se dar 12.000. Vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, a dilatação linear vai ser igual. Observe que nesse caso eu tenho 12.000 vezes 10 a menos 5. Como o expoente é negativo, é como se a gente pegasse aqui o 12.000 e nós vamos deslocar o número de casas decimais igual ao número de expoente. Como o expoente é negativo, menos 5, a gente vai deslocar 5 casas decimais para a esquerda. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso aqui é casa decimal. Então, a gente separa a casa decimal da parte inteira. Como não tem parte inteira, eu coloco um zero. Então, vai ficar 0,12.000. Né? Ou seja, isso é igual a 0,12. Não posso descartar esses 3 zeros, porque é a casa decimal, né? Então, 0,12 e a unidade de medida é centímetro. Okay? Então, aqui eu tenho o resultado da letra A, né? Da dilatação sofrida por essa barra. Okay? Bom, no caso da letra B, o que ele quer saber aqui na letra B? Na letra B, ele quer calcular o comprimento final. Então, como é que eu calculo o comprimento final? O comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial da barra mais a dilatação sofrida pela barra. Então, esse comprimento inicial é de 100 centímetros, né? 100,00 centímetros, mais a dilatação, que é 0,12 centímetros. Bom, fazendo essa adição, eu vou obter o resultado de 100,12 centímetros. Então, esse é o comprimento final da barra após já sofrer a dilatação. Então, espero que vocês tenham entendido nessa resolução, essa questão a gente fez em sala de aula. Então, aqui para vocês assistirem novamente, né? Lembrando que a variação de temperatura eu posso também calcular separado ou colocar aqui em parênteses, como a gente fez na resolução. Se eu fosse calcular separado, bastava fazer ΔT igual a 100, que é a temperatura final, menos zero. Isso dá uma variação de 100 graus Celsius. E depois eu poderia substituir aqui na equação da dilatação. Então, eu posso calcular a variação de temperatura separadamente, ou então eu posso já colocar diretamente na resolução. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Daqui a pouco a gente faz mais uma questão. Ok, pessoal. Vamos então continuar aqui resolvendo, né, com esse exercício sobre dilatação térmica do sólido. Observe que essa questão foi uma questão de dilatação linear, né? Envolve a dilatação do comprimento sofrida por uma barra. Vamos ver aqui a próxima questão. Tá. Então, na próxima questão, nós temos uma chapa metálica quadrada tem lado 50 centímetros a 10 graus Celsius. Qual a área da superfície da chapa a 50 graus Celsius? Para isso, ele deu um coeficiente de dilatação linear do material que constitui a chapa, 1,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que observar é que eu tenho uma chapa metálica quadrada, de lado 50 centímetros. Okay? Então, vamos tentar desenhar aqui essa chapa. Eu tenho aqui uma chapa metálica quadrada, né? Então, se essa chapa é quadrada, ela possui todos os lados iguais. E esse lado, evidentemente, é uma situação inicial, né? Então, eu vou chamar esse lado aqui de L0, um lado inicial, tá? Que é um lado antes da chapa ser aquecida. Então, esse lado inicial aqui é 50 centímetros. Então, como é uma situação inicial, evidentemente que essa chapa ela possui
uma área inicial, uma área zero, né? Que a gente não sabe ainda, né? Qual é o valor da área inicial da chave? A gente não tem o valor da área, tem o valor apenas do lado da chave. Bom, essa situação aqui, né, é uma situação a 10 graus Celsius, ou seja, a uma temperatura inicial, θ0, de 10 graus Celsius. Bom, só que essa chapa é aquecida, né? Então, ela é aquecida até uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, temperatura final de 50 graus Celsius. Então, evidentemente, quando essa chapa é aquecida até 50 graus Celsius, essa área aqui ela vai mudar, né? Então, ela vai aumentar porque eu tive aqui um aquecimento, uma variação de temperatura positiva. Então, qual é o valor dessa área a 50 graus Celsius, que é a área final? É isso que ele quer ficar perguntando aqui para nós. Bom, então, se a gente for usar a equação da dilatação superficial, vou fazer aqui um resumo das equações, eu tenho que a variação na área, o aumento de área, é a zero. Beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Eu posso calcular também a área final dessa chapa, obtendo a área inicial e somar com a dilatação, ou eu posso usar uma terceira equação aqui, que é para calcular diretamente a área final, que é a zero, que multiplica 1 mais beta, vezes a variação de temperatura. Então, essa terceira equação aqui, eu posso calcular diretamente a área final. Eu, particularmente, gosto de fazer como, apesar de usar duas equações. Calcular primeiro a dilatação e depois somar com a área inicial para obter a área final. Então, vamos fazer dessa forma aqui. Então, para nós calcularmos a dilatação, eu preciso da área inicial. Eu não tenho a área inicial ainda, mas eu posso encontrar essa área inicial, lembrando que a área de um quadrado é o lado desse quadrado, né? No caso aqui, a chapa quadrada, então, ele é zero ao quadrado. Então, basta levar o lado ao quadrado. Então, tem a área inicial igual. O valor do lado é 50, né, centímetros, e eleva ao quadrado. Então, isso vai me dar uma área inicial de 2.500 centímetros quadrados. Só lembrando que 50 ao quadrado, pessoal, vamos lembrar lá da matemática básica, né? A mesma coisa de 50 vezes 50. Tá? Então, evidentemente, 50 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25, acrescenta aqui mais 2 zeros. Então, isso dá 2.500 centímetros quadrados. Então, já tem aqui o valor da área inicial. Então, já tem esse primeiro item aqui para calcular a dilatação, né? Depois, o coeficiente de dilatação superficial, o valor de beta. A gente viu na teoria que beta é igual a 2 vezes alfa, onde beta é o coeficiente de dilatação superficial e alfa é o coeficiente de dilatação linear. E qual é o valor de alfa, né? Que é o coeficiente de dilatação linear? Aqui, ó, do material, né? 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o valor de alfa é 1,8 vezes 10 a menos 5 para o Celsius a menos 1. Então, eu tenho aqui o valor de alfa. Logo, esse valor de beta vai ser igual a 2 vezes 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o valor do coeficiente de dilatação superficial vai ser igual a 3,6 vezes 10 a menos 5 para o Celsius a menos 1. Lembrando que 2 vezes 1,8 dá exatamente 3,6. Então, a gente só conserva ali a potência de 10, né? 10 a menos 5. Então, já tem aqui o segundo elemento para calcular essa dilatação superficial, né? E a variação de temperatura, né? O delta θ, eu posso calcular separado, né? Se quiser, a gente pode fazer isso. Então, delta θ, delta θ, temperatura final menos temperatura inicial, posso calcular separado. Temperatura final é de 50, menos 10, que é a temperatura inicial. Isso dá uma variação de 40 graus Celsius. Então, esse foi o aquecimento da placa, né?
Então, observe que eu já tenho aqui os três valores para a gente calcular a dilatação superficial. A área inicial, coeficiente de dilatação superficial e a variação de temperatura. Então, logo, ΔA é igual a 0 delta θ. O valor de A0 é de 2.500. O valor de beta, 3,6 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura dessa vez a gente calculou separado, né? Então isso dá 40 graus Celsius. Ou seja, ΔA vai ser igual. Bom, já expliquei no primeiro exercício o que a gente vai fazer. Vamos multiplicar o 2.500 vezes 3,6, né, primeiramente, e vamos deixar sempre a potência de 10 no final, né? Então eu vou obter 2.500 multiplicado por 3,6, isso dá 9.000. Então aqui eu vou ter 9.000 vezes 10 a menos 5 vezes 40. Agora eu vou pegar o 9.000 e multiplicar por 40. Nós vamos obter quanto? 9 vezes 4, 36, né? E eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 360.000 vezes 10 a menos 5. Ou seja, a dilatação superficial vai ser de quanto? Bom, aqui nós vamos conferir o número de casas decimais. O expoente é menos 5. Então, a partir do zero aqui, eu confiro 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Observe que parou no 6, né? Então, 3 é a parte inteira e 6 é a casa decimal. Então, eu vou obter 3,6 e a unidade centímetros quadrados. Né? Então, esse foi o aumento da área dessa placa, né? Dessa chapa metálica. Então, 3,6 centímetros quadrados. Então, observe que ΔA significa o quê? A dilatação superficial. Como ele quer saber a área final, a área da superfície da chapa a 50 graus Celsius, então nós vamos usar a segunda equação aqui, ó. Entre a área final e a área inicial mais a dilatação. Então, a área inicial é de 2.500 centímetros quadrados, mais a dilatação 3,6 centímetros quadrados. Somando, nós vamos obter uma área final de 2.503,6 centímetros quadrados. E aí nós chegamos à resolução final para essa questão. Tá? Então, essa é o valor da área, esse é o valor da área final dessa chave quando ela é aquecida de 10 graus Celsius até 50 graus Celsius. Bom, fica como exercício para vocês utilizarem essa terceira equação, né? E aí vocês podem fazer em casa e vocês vão ter o mesmo resultado do que fazer esses dois passos. Calcular primeiro a dilatação para depois calcular a área final. Ok? Então, daqui a pouco vamos fazer mais um exercício sobre dilatação superficial ou, quem sabe, um exercício de dilatação volumétrica. Né? Ok, vamos dar continuidade então, vamos fazer mais alguns exercícios, né, sobre dilatação térmica dos sólidos. Bom, então nós temos esse outro exercício aqui, que é para nós estimarmos aí o valor do coeficiente de dilatação linear de um material. Bom, então vamos ler aqui, calma, que diz o seguinte. Uma barra homogênea ao ser aquecida de 0 graus Celsius a 150 graus Celsius tem seu comprimento variando de 2 metros, né, 2,00 metros a 2,03 metros. Determine o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a barra. Bom, nós vimos na aula teórica que nós conseguimos estimar o valor do coeficiente de dilatação linear utilizando essa equação, né? Alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é igual a ΔE, que é a dilatação, sobre
o comprimento inicial multiplicado pela variação de temperatura. Então, nós temos essa equação aqui, que vem da própria equação da dilatação linear, né? A gente fizer aqui meio pelos extremos, o delta L é igual a L0, alfa vezes delta T. Então, a gente só fez isolar o valor de alfa que representa o coeficiente de dilatação linear. E aí, para isso, nós temos que ter esses três dados aqui, ó. Delta L, que representa a dilatação linear, L0 o comprimento inicial e delta T a variação de temperatura. Bom, nos dados que nós temos aqui, vocês observam que essa barra é aquecida de 0 graus Celsius até 150 graus Celsius. Portanto, eu tenho a temperatura inicial e a final. Com isso, eu obtenho a variação de temperatura. O comprimento dessa barra varia de 2 metros, que é o comprimento inicial. Portanto, eu tenho o comprimento inicial dessa barra até 2,03 metros. Portanto, eu consigo encontrar também a dilatação linear. E com isso eu consigo estimar o valor, né, ou determinar o valor do coeficiente de dilatação linear desse material. Então, vamos fazer por partes aqui. Ó. Primeiro, ΔE, que é a dilatação linear, é o comprimento final menos o comprimento inicial. E qual é o valor do comprimento final? Nós temos aqui o comprimento final da barra 2,03 metros e o comprimento inicial, L0, de 2,00 metros. Ou seja, ΔL é igual a 2,03 menos 2,00. Então, isso nos dá uma dilatação linear de 0,03 metros. Então, aqui eu já tenho o valor da dilatação linear sofrida por essa barra. Então, no numerador já tem o valor de ΔL. L0, que é o comprimento inicial da barra, é um valor dado, né? L0. Então, já tem o valor de L0, 2,00 metros, né? Então, já tem aqui o valor de L0, ok? 2,00 metros. Vou colocar aqui a mesma cor. 2,00 metros. E aí falta a gente calcular a variação de temperatura. Lembrando que eu tenho o valor da temperatura inicial, θ0, que é de 0 graus Celsius, e essa temperatura aumentou até uma temperatura final de 150 graus Celsius. Com isso, eu obtenho que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura ΔT vai ser de 150, que é a final, menos 0, que é a inicial. Isso nos dá uma variação de temperatura de 150 graus Celsius. Então, observe que nós temos os três dados aqui para estimar o coeficiente de dilatação linear. Eu tenho o ΔL, 0,003 metros, L0, o valor de L0, que é o comprimento inicial, é de 2 metros, e a variação de temperatura ΔT de 150 graus Celsius. Então, basta agora a gente substituir esses valores aqui na equação do coeficiente de dilatação linear. Então, alfa é igual a ΔL, né, que é 0,03 sobre L0 é 2, 2,00, vou colocar apenas 2, não tem problema. E o ΔT, a variação de temperatura, de 150 graus Celsius. Ou seja, alfa é igual a 0,03 sobre 2 vezes 150, pessoal. Isso vai dar 300, né? Bom, se eu estivesse usando aqui uma calculadora, bastava dividir 0,003 por 300, que vai dar um número ou de potência de 10, dependendo da função da calculadora, ou número decimal, e o problema estava resolvido. Como que pode estar fazendo alguma prova, né? Vocês podem estar fazendo alguma prova de concurso, enfim. Vamos trabalhar aqui com notação científica, né? Observe que eu tenho 0,03
isso é igual a 3, que é o primeiro coeficiente aqui, que é um número que está entre 1 e 10, né? Vezes uma potência de 10, que nos leva a esse número aqui, 0,03. Como eu tenho duas casas decimais, observe que para chegar de 3 até 0,03, eu tenho que percorrer duas casas decimais para a esquerda. Portanto, esse expoente aqui é negativo. Então, como são duas casas, então eu vou obter menos 2. Tá? Então, vamos colocar aqui, menos 2. E vamos dividir por 300. Deixa eu colocar aqui dentro, menos 2. E o 300? Bom, 300 eu tenho também o 3, né? Que é o primeiro termo aqui, o primeiro número, que é 1 e 10. Só que nesse caso aqui a potência é positiva. Eu vou acrescentar zero, né? À direita do número 3. Então, são dois zeros, expoente positivo. Ou seja, o valor de alfa, que é o valor de alfa, vai ser igual. 3 dividido por 3 é igual a 1. E aqui nós vamos transformar essa divisão de potência da mesma base em um produto de potência da mesma base. Como eu faço isso? A gente vai repetir o 10 a menos 2, que está no numerador. E esse 10 ao quadrado que está dividindo, a gente vai passar ele para cá, para cima, no numerador, só que multiplicando. E aí, quando eu passo ele multiplicando, esse expoente que é positivo, ele fica negativo, ele troca de sinal. Se o sinal aqui fosse negativo, ele ficaria positivo. Então, basta trocar de sinal quando ele está dividindo e passa multiplicando, sinal do expoente, né? Então, alfa vai ser igual a 1 vezes. Aqui eu tenho um produto de potência da mesma base, agora assim eu vou conservar a base e vou somar esses expoentes. Então, menos 2 com menos 2, quando a gente for somar, menos com menos dá mais, só que a gente vai somar e conservar o sinal. Então, 2 mais 2 dá 4, e o sinal é negativo. Então, 1 vezes 10 dá menos 4, para o Celsius menos 1. E aí nós temos exatamente o valor do coeficiente de dilatação linear desse material. Então, espero que vocês tenham entendido mais esse exercício aí. Vamos passar para o próximo. Bom, então, mais um exercício aqui de dilatação superficial, né? Então, nós vamos ver aqui, ó. Uma chapa de chumbo tem área de 900 centímetros quadrados a 10 graus Celsius. Então, certo que eu tenho os valores iniciais, então. Área inicial, temperatura inicial. Ele quer saber a área da superfície a 60 graus Celsius. E ele deu o valor do coeficiente de dilatação linear médio do chumbo entre 10 e 60. Então, certo que entre 10 e 60, o coeficiente obedece esse valor de 27 vezes 10 a menos 6. Coeficiente linear. Tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Bom, então, quais são os dados que nós temos aqui? Dados. Eu tenho a área inicial, então tem o valor de A0, área inicial, 900 centímetros quadrados. E eu tenho o valor da temperatura inicial, que é aqui 10 graus Celsius. Ele quer saber qual é a área da superfície, a área final, a uma temperatura de 60 graus Celsius. Para isso, eu tenho o valor do alfa, coeficiente de dilatação linear, de 27 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Bom, para esse exercício, eu vou usar a equação para a gente calcular diretamente a área superficial, a área final, né? Então, vamos usar a equação que calcula diretamente a área final. Então, A0 multiplica 1 mais beta vezes delta T. Poderia usar as duas equações, primeiro calcular a dilatação e depois somar a área inicial com a dilatação? Poderia, mas nesse caso até vamos fazer diferente, né? Poderia assim, ó, calcular a dilatação, A0 beta delta beta, e depois pegar a área inicial e somar com a dilatação. Poderia usar essas duas para calcular essa área final. Tá? Mas vamos fazer diretamente. Ó. Então, nós temos aqui ó, a área inicial 900 multiplica 1 mais. Pô, eu tenho o valor de beta? Não, né? Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Eu não tenho esse valor. Mas eu sei que beta é 2 vezes alfa.
Então, beta é igual a 2 vezes 27 vezes 10 a menos 6. Então, beta é igual a 2 vezes 27, né? 54. Então, isso dá 54 vezes 10 a menos 6 para o Celsius a menos 1. Então, eu vou substituir aqui o valor de beta, 54 vezes 10 a menos 6. A variações de temperatura. Variações de temperatura eu posso calcular aqui diretamente, né? É o valor da temperatura final menos a inicial. Então, eu tenho aqui a temperatura final. Qual é o valor da temperatura final? 60 graus Celsius. Qual é o valor da temperatura inicial? 10 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui em parênteses, 60 que é a final, menos 10 que é a inicial. Vamos fechar aqui o colchete, né? Então, a área final vai ser igual a 900, multiplica 1 mais 54 vezes 10 a menos 6. 60 menos 10 dá 50. Fecha o colchete. Então, a área final vai ser 900, multiplica 1 mais. Nesse caso, tem que pegar aqui os 54, né? Multiplicar por 50. Então, se a gente for multiplicar 54 vezes 50, o que nós vamos obter? 2.700. Então, 54 vezes 50 dá 2.700. Então, 2.700 vezes 10 a menos 6. Então, a potência a gente sempre conserva, né? Então, a área final vai ser igual a 900, multiplica 1 mais. E agora nós vamos resolver esse produto aqui, transformar esse número que está em potência de 10 em número decimal. Então, se eu tenho 2.700 vezes 10 a menos 6, eu vou conferir quantas cargas decimais para a esquerda. 6 cargas decimais, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que aqui eu não tenho número, então eu posso colocar 0, né? Deixa eu fazer separado aqui para não confundir vocês com a potência, né? Então eu pego aqui, ó, 2.700 e eu vou conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como eu não tenho número aqui, eu vou colocar 0. Eu não tenho parte inteira, então coloco a vírgula e coloco 0. Então isso dá quanto? Isso deu um resultado de 0,0027 ou 2700. Aqueles dois zeros a gente pode desprezar. Então, é tudo carga decimal. Então, despreza esses dois últimos zeros, eu vou obter 0,0027. Ou seja, a área final é 900. 1 mais 0,0027 dá exatamente 1,0027. Com isso, eu vou obter apenas o produto final aí de 900 vezes 1,0027. Então, vamos fazer esse produto multiplicando 900 vezes 1,0027. Eu vou obter 902. Eu vou obter aqui, ó, 902,43. E a unidade centímetros elevado ao quadrado. Então, observe que a área final é um valor maior, né? Porque ela sofreu uma dilatação. Bom, eu vou aproveitar esse exercício para mostrar, para comentar com vocês algo que eu não comentei na aula. Que é o seguinte, ó, a gente pode calcular de qual foi o percentual de aumento dessa área. Aqui, ó. A área inicial é 900 centímetros quadrados e a área final é 902,43 centímetros quadrados. Então, ele não está pedindo aqui no exercício, mas se eu fosse querer, por exemplo, perguntar a dilatação relativa dessa chapa de chumbo, né? Qual foi a dilatação relativa? Em porcentagem, né? Vou colocar aqui o símbolo de porcentagem, tá?
Então, por exemplo, se eu quero calcular de quanto aumentou na dilatação relativa em porcentagem, basta pegar o valor da dilatação, né, e dividir aí pela área inicial, né? A dilatação é dividir pela área inicial, ou seja, qual foi o aumento dessa área em relação à área inicial. E multiplicar por 100, né, para a gente ter o valor em porcentagem, né, multiplicar por 100%. Então, por exemplo, como é que eu encontro esse ΔA, né, a dilatação, né, superficial? Eu já tenho a área final e tenho o valor da área inicial. Tá? Então, esse ΔA é a área final menos a área inicial dividido pela área inicial. Tá? Vezes, claro, 100%. A dilatação, a gente vai calcular essa dilatação relativa em porcentagem. Então, a área final é 902,43 menos a área inicial, que é de 900, dividido pela própria área inicial, que é 900. Vou colocar aqui um parênteses. Tá? Vamos colocar aqui um parênteses. Vezes 100%. Bom, fazendo essa conta aqui, 902,43 menos 900, evidentemente eu vou obter 2,43 sobre 900 vezes 100%. 2,43 sobre 900 vezes 100%. Bom, vamos fazer essas contas aí, eu vou dar resultado aqui, utilizando aqui uma calculadora, 2,43 dividido por 900, e quando eu multiplico isso aí por 100, o resultado dessa divisão por 100, eu vou obter 0,27 já em porcento, né? Já em porcentagem, então 0,27%. Então, esse 0,27% é o que nós chamamos de dilatação relativa. Então, essa chapa ali, ela aumentou a área em 0,27%. Okay? Deixa eu colocar aqui no próximo slide. Então, a área da chapa aumentou em 0,27%. Então, ΔA dividido por A0 vezes 100%, nós chamamos de dilatação superficial, dilatação superficial relativa. E essa equação aqui, superficial relativa, né? Superficial relativa. O resultado em porcentagem, tá? Em porcentagem. Em porcentagem. Deixa eu melhorar essa letra aqui. Em porcentagem. Lembrando que essa equação aqui, ela serve também para os outros tipos de dilatação. Por exemplo, ΔL sobre L0 vezes 100%, essa equação ela serve para a gente calcular a dilatação linear relativa em porcentagem. Né? Então, aqui dilatação, aqui eu botei a apóstrofe aqui para indicar que é dilatação também, só que nesse caso é linear. E também vale para a dilatação volumétrica, ΔV sobre V0 vezes 100%, isso a gente chama de dilatação, no caso aqui é o volumétrica, né? Dilatação volumétrica relativa em porcentagem. Então, dilatação superficial relativa em porcentagem, ΔA sobre A0 vezes 5%,
ΔL sobre L0 vezes 100% é a dilatação linear relativa, no caso aqui também em porcentagem, e o ΔV sobre V0 é a dilatação volumétrica relativa também em porcentagem. Okay? Vamos ver aqui no próximo, vamos tentar fazer um exercício assim, um exercício sobre dilatação volumétrica. A gente já fez exercício de dilatação linear, exercício de dilatação superficial, e agora vamos fazer um exercício de dilatação volumétrica. Bom, então nós temos aqui ó, um paralelepípedo a 10 graus Celsius, possui dimensões 10 por 20 por 30 centímetros. Então, observe que são 3 arestas aqui, né? Bom, então esse paralelepípedo tem uma temperatura inicial e tem um volume inicial que vai ser o produto dessas arestas. Sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Qual é o acréscimo de volume que ele sofre quando sua temperatura é elevada para 110 graus Celsius? Então, vamos pegar aqui os dados que nós temos. Primeiro, a temperatura inicial é de 10 graus Celsius. E nós temos um volume inicial aqui do paralelepípedo, que eu não tenho o valor exato desse volume, mas eu tenho as arestas, né? Então, como é que a gente vai encontrar esse volume inicial? O volume inicial, vou chamar aqui de V0, é o produto dessas 3 arestas. Então, se eu tiver uma aresta A, B e C, nesse caso aqui, ó, A, B e C, basta multiplicar essas 3 arestas inicialmente para eu ter um volume inicial. Então, inicialmente, eu tenho 10 vezes 20 vezes 30, eu vou obter um volume inicial de 6.000 centímetros cúbicos. Né? Por que cúbico? Porque é volume, né? E a unidade é centímetro. Então, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Vezes centímetro, centímetro cúbico. Então, agora aqui eu já tenho o valor do volume inicial. Já calculei que é de 6.000 centímetros cúbicos. Bom, ele é aquecido até uma temperatura final de 110 graus Celsius. E nós temos o coeficiente de dilatação linear desse material, que é 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Bom, temos que ficar sempre atento que ele deu o coeficiente de dilatação linear. E a gente está falando, a gente quer saber acréscimo de volume. Então, como é que a gente calcula o ΔV? Acréscimo no volume ou a dilatação volumétrica? Volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que no caso aqui é o gama, vezes a variação de temperatura. Bom, esse gama, eu não tenho valor de gama, mas a gente viu na aula teórica que o gama é igual a 3 vezes o valor de alfa. Então, gama é igual a 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6. Ou seja, o valor de gama é 24, né? 3 vezes 8 é 24, vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Tá? Então, aqui eu tenho o valor do coeficiente de dilatação volumétrica. Okay? Bom, então, substituindo aqui na equação da dilatação volumétrica, eu já sei o volume inicial, V0, né? 6.000. Já tenho o valor de gama, que é 24 vezes 10 a menos 6. A variação de temperatura a gente pode calcular separado, ou aqui na própria equação, né? Lembrando que é sempre a temperatura final, no caso aqui de 110, né? Só para aqui, aparecer um 6. Então, 110 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é de 10 graus Celsius. Então, 110 final, menos 10 inicial. Ou seja, a minha dilatação volumétrica vai ser igual a 6.000 vezes 24, né, que é o primeiro produto que aparece. Então, tem 6.000 vezes 24. Isso vai dar um valor de 144.000. Repete o 10 a menos 6, que é a potência de 10. E 110 menos 10 é 100. Logo, o ΔV, o aumento do volume, vai ser 144.000, nós vamos multiplicar por 100 e vamos deixar essa potência de 10 no final. Então, 144.000 vezes 100, vai acrescentar mais 2 zeros, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 zeros.
144.000 e vão acrescentar mais 2 zeros no centro. Tá? Vezes quanto? 10 elevado a menos 6. Ok? Então aqui eu tenho 3 zeros, aqui 3, aqui 14 milhões e 400 mil. Bom, mas esse é um produto que nós vamos multiplicar por 4. 10 a menos 6. Então eu vou pegar aqui, ó, 14 milhões e 400 mil, né? 14 milhões e 400 mil. E vou conferir 6 casas decimais para a esquerda, porque expoente negativo. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tudo isso aqui é a casa decimal. Então eu separo a casa decimal da parte inteira por uma vírgula. Então isso vai dar um aumento de volume de 14,4 centímetros cúbicos. E aí nós chegamos à resolução do problema. Por quê? Porque nesse caso aqui, ele quer saber apenas o acréscimo, ou seja, qual foi a variação de volume. Entretanto, se nós quiséssemos saber qual foi o volume final após essa dilatação, tá? Bastava pegar o volume inicial e somar com ΔV, que é o aumento do volume. Então, o volume inicial é de 6.000 centímetros cúbicos, mais o aumento de 14,4 centímetros cúbicos. Então, isso, evidentemente, vai dar um aumento de 6.014,4 centímetros cúbicos. Então, nós temos aqui uma resolução, a primeira resolução envolvendo a dilatação volumétrica. Vamos ver se tem mais um exercício aqui para nós finalizar. Ok, vamos fazer só mais esse, né, para a gente poder finalizar essa aula aqui sobre resolução de exercícios, né, de dilatação térmica do sólido. Então, mais um exercício sobre dilatação volumétrica. Né? Então, nós temos aqui, ó, o coeficiente de dilatação linear média de um sólido é 12,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, já sei que esse coeficiente é de dilatação linear. E eu tenho aqui um cubo desse material que tem volume de 20 centímetros cúbicos para 10 graus Celsius. Então, observe que já está envolvendo o volume, já sei que é dilatação volumétrica. Né? Então, nós temos aqui o volume inicial do cubo de 20 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. Bom, a letra A, nós vamos pegar os dados aqui. Ó. Eu já sei o volume inicial, nesse caso não precisei calcular, e eu tenho a temperatura inicial de 10 graus Celsius. Bom, a letra A quer saber o aumento de volume. Então, quando é aumento de volume, ele quer saber o ΔV, ó, aumento de volume, da dilatação volumétrica. Quando a temperatura se eleva para 40 graus Celsius. Então, como a temperatura aumentou, eu sei que é um aumento de volume. Se a temperatura tivesse diminuído, seria uma diminuição de volume. Bom, eu tenho o valor de alfa do material, 12,2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, na letra A, eu já tenho todos os dados para calcular o ΔV. Ok? Então, eu sei que o ΔV é V0 gama delta θ. Professor, eu não sei o valor de gama. Eu tenho o valor de alfa. Mas eu sei que gama é igual a 3 vezes alfa. Então, fica 3, gama é igual a 3 vezes 12,2 vezes 10 a menos 6. Então, gama, 3 vezes 12,2, 3 vezes 2 dá 6, né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, 36,6 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Então, aqui eu já separo o valor de gama. Bom, então substituindo aqui na equação da dilatação volumétrica, eu sei que o valor de V0, volume inicial, é de 20. O gama, 36,6 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, eu vou abrir um parênteses, não vou calcular separado, a gente calcular diretamente. É sempre o valor final, ó, θ, a temperatura final, menos θ0, que é a temperatura inicial. Então, eu tenho aqui 40, no final,
menos 3 que é inicial, fecha parênteses. Então, ΔV vai ser igual. Vamos multiplicar o 20 por 36 igual a 6, né? Que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, multiplicando 20, vamos fazer aqui, 20 vezes 36,6. Então, a gente vai dar 732. Então, aqui, ó, estou fazendo isso aqui, gente. Ó, por 20, eu estou multiplicando por 36,6. Então, isso dá 732. Aqui a gente 10 a menos 6. Então, 40 menos 10 dá 20. Então, o ΔV vai ser igual. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o 732 e vamos multiplicar por 30. Tá? Então, multiplicando esse resultado aí por 30, eu vou obter 21.960 vezes quanto? 10 elevado a menos 6. Okay? Bom, agora tem que conferir o número de casas decimais, né? Até encontrar esse resultado. Tá? Então, vamos conferir o número de casas decimais. Então, eu tenho aqui, ó, 21.960. Eu vou conferir 6 casas decimais para a esquerda, porque o expoente é negativo. Então, a partir do zero, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu não tenho 1, eu completo com 0. Não tenho parte inteira, então coloco a vírgula e 0 novamente. Então, isso dá um resultado de 0,02196. Esse zero aqui eu posso desprezar. Esse resultado aqui é em centímetros cúbicos. Então, observe que a dilatação vai ter sempre a mesma unidade do volume inicial. Se o volume inicial fosse metro cúbico, a dilatação seria em metro cúbico. Se o volume inicial fosse litros, a dilatação seria em litros também. Bom, então a letra A está resolvida, né? ΔV é o aumento de volume. E a letra B, né? Lembra que eu comentei no exercício anterior? Eu expliquei como calcula a dilatação relativa correspondentemente, né? Ou correspondente, no caso aqui, expressa em porcentagem. Então, vamos aplicar aquilo que eu expliquei para vocês em um exercício anterior. Né? A gente calculou em dilatação superficial e depois eu expliquei que existe também em dilatação linear e dilatação volumétrica. Então, na letra B, ele quer saber dilatação relativa expressa em porcentagem. Então, nessa dilatação relativa, eu pego o ΔV, que é a dilatação volumétrica, e divido pelo volume inicial. Como ele quer saber em porcentagem, basta a gente multiplicar por 100%. Bom, qual é o valor de ΔV? A gente acabou de contar, né? 0,02196. E o valor do volume inicial foi dado aqui no problema, né? Então, o volume inicial é 20 centímetros cúbicos. Então, divido por 20, e esse resultado, como ele quer saber em porcentagem, a gente vai multiplicar por 100%. Então, observe que a unidade vai ser em porcentagem, né? Então, vamos dividir 0,02196, vamos dividir por 20 e vou multiplicar por 100. Isso dá um resultado, né? Esse resultado aqui dá 0,1098%. 0,1098%. E se a gente quiser, a gente pode até aproximar esse resultado para 0,11%. Né? Aqui, ó. Esse 9 aproxima para 1, deixar apenas com 2 casas decimais. Ou seja, significa que o volume desse cubo sofreu um aumento de 0,11% em relação ao volume inicial. Tá? Então, o aumento do volume do cubo, né? O aumento do volume do cubo foi de, melhor aqui, esquerda, foi de 0,11%
em relação ao seu volume inicial. Então, essa foi a dilatação relativa. Por que é chamada de relativa? Porque em relação ao volume inicial que o cubo tinha antes. Só que expressa aí porcentagem. Ok, pessoal? Então, esses foram aí vários exercícios. Alguns a gente fez em sala de aula, outros são exercícios novos, né? E espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima, até o próximo vídeo aí, né? Estou pensando em sempre fazer esses vídeos para ajudá-los também no entendimento do conteúdo. Ok? Até mais e boa tarde a todos.